sempre que alguém chegar para você com uma dor cervical, a gente precisa investigar a causa daquela disfunção. E aí, dei algumas dicas de se aquela disfunção pode ser visceral ou muitas vezes se aquela disfunção pode ser de uma má postura. E aí, quando é uma disfunção postural, ela pode ser também oriunda tanto do pé, né? Oriunda de uma disfunção ocular e também oriunda de uma disfunção dento-oclusal. E aí, por exemplo, quando eu tenho uma disfunção a nível de pé, essa dor cervical ela vai se dar mais no final do dia, né? Porque eu usei muito o pé, ou depois de uma caminhada, eu caminhei, usei muito o pé, e aquela dor cervical vai aumentar, vai ficar exacerbada. Já quando eu for uma disfunção a nível ocular, isso vai ocorrer no final do dia, depois de eu usar muito a tela, usei muito o celular, e aí essa dor pode piorar. Ou se for, por exemplo, uma tensão, se eu tiver bruxismo, apertamento dentário, isso vai ser logo quando ao acordar, né? Porque eu usei muito durante a noite e aí pode exacerbar essa dor cervical. Então, essas dicas já te dá uma ideia de buscar a causa dessa disfunção. E uma outra dica que eu dou para você é: avalie como está a torácica. Sempre que tiver uma dor em uma estrutura, avalie a estrutura acima e a estrutura abaixo. Na cervical, a gente não tem uma outra estrutura. A outra estrutura acima seria o crânio, né? Que a gente também pode avaliar, mas avalie a mobilidade torácica. E você pode fazer isso de forma muito simples. Você pode pedir para o seu aluno fazer uma flexão, né? Fazendo uma flexão do tronco, você vai ver como estão as estruturas. E você vai procurar pontos de quebra, né? Pontos onde tem uma quebra da curvatura dessa coluna. Como seria mais ou menos? Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Ó, quando o seu aluno fizer uma flexão do tronco, o que você vai tentar ver é uma curva como um todo. Porém, se eu tiver zonas de hipomobilidade, ou seja, de pouco movimento em alguma região, você vai ver como se isso tivesse acontecido. Ó. A lombar flexiona, a torácica não, fica rígida, e a cervical flexiona também. Então você vai ver como se tivesse um ponto de quebra aqui no meio. Estão vendo? Ao invés de ter isso, ela flexionando como um todo, vai ter um pontozinho de quebra. Por quê? A cervical, a torácica, ela está hipomóvel, ela não está se movendo. E aí, se ela não se move, o que é que vai acontecer com essa cervical? Ela vai de alguma forma compensar. Ela vai precisar gerar mais movimento do que o normal, do que o natural, porque a torácica não está movendo. E se você agora começa a aplicar mobilidade para essa região torácica, né, se você começa a atacar essa região torácica, você começa a melhorar o movimento dela e a fazer a cervical parar de compensar. Então agora, ao invés de atacar a cervical, você vai atacar a coluna torácica com movimentos de mobilidade, tá? Então pare de olhar só para a cervical. E uma outra coisa, quando a cervical estiver anteriorizada, você deve aplicar exercícios para os extensores. Mas pensem na manutenção da postura e no controle disso. Não é só liberar isso aqui que vai voltar, né? A manutenção da postura é como se fosse um cabo de guerra. Eu tenho músculos puxando de um lado e músculos puxando de outro. Quando o músculo está muito hiperativo, o que é que ele fez com essa outra estrutura? Ela fez ela se alongar e sofrer acidenticamente. Então não adianta só liberar isso aqui que eles vão voltar para a posição normal, tá? Eu preciso começar a buscar exercícios, além de liberar essa musculatura, de diminuir a informação sensorial que chega para lá, eu preciso trabalhar o fechamento disso aqui. E isso a gente só consegue ter essa mudança quando a gente cria carga no tecido facial, quando a gente cria carga no tecido muscular. Então, se eu tenho uma estrutura aqui, eu posso, uma cervical posterior, né? Se eu tenho uma cervical em extensão, eu posso liberar essa musculatura num pré-treino, mas eu começar a posicionar o meu aluno tanto na cervical, buscando um melhor controle, uma melhor consciência de movimento, e também movimentos que possam atuar e ativar essa musculatura anterior, tá? Então eu posso começar a aplicar carga, botar a própria minha mão para o meu aluno ter essa percepção, ou pedir para ele mesmo ativar. Então eu sempre peço isso para os meus alunos, né? O máximo de concentração, ativa essa musculatura, libera,
cresce. Quando ele pede para crescer, ó, ele destrava essa musculatura, né? Ele destrava esse movimento e cria tensão à frente. Olha como melhora o posicionamento dessa cervical. E aí ele vai treinando, gerando tensão para os músculos que precisam de tensão e vão criando, diminuindo a carga dos músculos que estão sobrecarregados.